Um momento, a nossa palestra já vai começar. Gostaria de convidar você para o nosso evento presencial que vai acontecer nos dias 8 e 9 de julho em São Paulo, com palestrantes nacionais e internacionais. Para que você possa aproveitar 50% de desconto no evento presencial, estamos disponibilizando um link que está logo ao lado. Clique e faça parte deste maravilhoso evento. Muito obrigado. Oi, meu nome é Sandra Takahashi, eu sou organizadora do congresso junto com Marcelo Rocha. Agora você vai assistir a palestra do Guaraci Kentanaka. Ele é fisioterapeuta, acupunturista, especialista em neurociências aplicadas. A palestra dele chama Autorregulação do Shen baseado em Mindfulness. Boa palestra para você! Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite, da Andréia, professora Andréia. É uma satisfação aqui reencontrar velhos amigos, velhos alunos que já são profissionais. Perceber que o caminho de vocês estão prosperando, vocês estão continuando. Isso é muito importante, Desculpa um pouco a minha voz, tá? Estou um pouco resfriado, Mas hoje eu queria trazer para vocês algo um pouco diferente, do que vocês estão vendo aí durante o simpósio. Talvez funcione mais como uma autorreflexão, sobre algumas práticas, que a gente usa dentro da acupuntura e da medicina tradicional chinesa em geral. Então, na verdade, é uma abordagem que a gente pode praticar, e isso já é da essência do oriental. E para aqueles que já tiveram contato com as minhas aulas, já viram que funciona mais ou menos um pouco diferente, do que é aplicado. Tá? Então, eu vou tentar expor aqui para vocês alguma coisa que está relacionado, mas que vocês não vão ver muito diretamente nos livros, Mas, de qualquer forma, eu estou me embasando dentro de uma outra literatura, que são as bases da neurociência, e que hoje ela é uma das grandes ferramentas que a gente tem para mostrar as evidências da acupuntura, visto que a acupuntura hoje ela tem um aspecto ainda de difícil medição, de quantificar, mesmo porque ela segue padrões diferentes do que é acostumado dentro da ciência ocidental, da medicina ocidental. Então, são variáveis que ainda a gente tem dificuldade de mostrar. E talvez por isso a acupuntura ainda, por mais que ela produza evidências, benefícios, as pessoas, de um modo geral, ainda só vão buscar a acupuntura quando nada mais funciona. Então, a neurociência hoje, ela, através de ferramentas que ela produz, é capaz de mostrar algumas evidências bem quantificáveis, só que principalmente em animais. Tá? Ainda em humanos, existe um pouco de dificuldade, mesmo porque essas análises são indiretas. Tá? Então, se alguém perguntar para vocês se a acupuntura ela tem evidências científicas, ela tem, mas ela ainda existe muita dificuldade assim de mostrar robustez, mostrar evidências mais robustas em relação a outras técnicas. Tá? Então, é só para vocês entenderem essa diferença, porque hoje o que se tem de importante dentro da ciência são aspectos subjetivos a princípio, principalmente pela psicologia, que fomentam as evidências da acupuntura. Tá? E a neurociência ela usa muito esses aspectos comportamentais, de evidências clínicas para
apresentar dados suficientes e mostrar que a acupuntura realmente tem evidências, né, que ela funciona mesmo. Como a apresentação hoje ela vai falar um pouco sobre Shen, então eu só queria deixar esse adendo em relação ao que você tem de evidências hoje em pesquisa em acupuntura, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu só queria fazer alguns... como é que eu posso falar? Alguns adendos, né? Eu faço parte do laboratório, né, como foi anunciado, o Laboratório de Neurofisiologia e Neuropsicologia da Atenção, lá no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Lá a gente está iniciando pesquisas com acupuntura e neurociência. A gente utiliza o eletroencefalograma para poder ver as evidências, tentar quantificar as evidências, né, da acupuntura. Uma das palestrantes de hoje aqui, que é a Renata Sgur, ela vai apresentar o trabalho que ela está fazendo lá com a gente. Tá? Então eu queria agradecer também ao IPUB, né, que propicia, né, toda essa abertura em relação à acupuntura, por exemplo, que é dentro da medicina ainda existe um 880, tá? Ninguém ainda fica meio em cima do muro, ou gosta ou não gosta. Né? Há um Instituto de Neurociências Aplicadas, né, qual eu dou aula, né, de neurociências lá, e Mindfulness, que é o que a grande core dessa apresentação. Tá? Semente Plena, que é um projeto que eu venho desenvolvendo para tentar trazer essas informações da neurociência um pouco mais, numa linguagem mais acessível. Então, vocês vão, no final eu vou mostrar lá o site lá do Facebook, tá? Tem a página lá do Semente Plena, vocês podem curtir e acompanhar. Tá? E o Grupo Mente Aberta, que foi quem introduziu Mindfulness no Brasil de uma forma científica. É um grupo que está vinculado à Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, e com o professor Marcelo De Marzo, ele vem trazendo muitas evidências em relação a isso dentro da população brasileira. Tá? Eu não vou entrar muito nessas questões históricas de Mindfulness, mas quem tiver dúvidas, depois vocês podem falar. Tá? Marcelo De Marzo, ele é um médico de família, né? Então, a princípio ele é um médico diferenciado, até ele mesmo se intitula dessa forma, e ele que introduziu dentro do SUS as práticas de meditação, as práticas de Reiki e as práticas de acupuntura dentro da população da região dele ali. Tá? Quem desenvolveu, né, os estudos de Reiki foi um aluno dele, que hoje é pós-doutorado, tá? E isso parece que está se abrindo. E isso é muito importante. E a ciência ela vai acompanhando esse avanço. Então fiquem atentos com isso. Tá? Então a gente vai falar sobre autorregulação do Shen baseada em Mindfulness. Eu vou explicar cada um o que é, né? Para a gente poder ficar mais ciente do que eu estou falando. Né? Tá? Então, primeiramente, Mindfulness. Né? Alguém aqui já ouviu falar em Mindfulness? Levanta a mão aí, quem já... 50% mais ou menos. Legal. Alguém aqui já ouviu falar em meditação? Quase todo mundo, né? Um dos grandes mitos, né, que tem em relação a Mindfulness é que Mindfulness está sendo equiparada à meditação. Tá? E não é. A meditação é uma técnica usada dentro das práticas de Mindfulness. E a gente vai abordar isso de uma forma bem direta. Tá? Então, eu vou passar uma animação aqui para vocês. Agora, eu preciso que vocês fiquem bem atentos ao que vai passar aqui. Tá? E observem como vocês reagem a esse tipo de imagem. Tá? Então, vamos lá. Vocês conseguem ver, não? Alguém fechou o olho? Vê como é que vocês vão reagindo a isso, à medida que vocês vão olhando. O que vai acontecendo? Alguma coisa muda? Fica mais fácil de ver? Você reage ainda? Parece que vai se acostumando. Tá? Vocês conseguiram perceber a reação que vocês tiveram na primeira vez que aconteceu isso? Desconforto, né? Você até sente a dor praticamente. Alguém aqui conseguiu perceber, se sentiu assim, aquele... Né? Isso é muito comum. Tá? Isso daí é um efeito
de empatia que a gente tem com as pessoas que a gente vê, e qualquer coisa que acontece que a gente sinta assim, que é prejudicial a gente consegue sentir a mesma sensação. Tá? E à medida que vocês vão vendo, parece que vai acostumando com a situação. Primeiro, o impacto é o que chama mais a atenção. Tá? Mindfulness não é quebra de braço, né? Não é ficar diante de uma situação tão adversa assim, né? Mas mindfulness nada mais é do que você perceber as suas sensações mesmo, perceber o que está acontecendo. Imagina, vocês reagem a uma animação dessa e é só uma animação, né? É só um filme, não está acontecendo agora. Mas as suas sensações, elas são reais, elas estão acontecendo agora. E você consegue sentir isso no seu corpo. Então, mindfulness, uma definição clara de mindfulness seria você estar atento de forma intencional ao que acontece no momento presente, sem julgamentos, sem decidir se é bom ou ruim, apenas vendo o que é, e com uma atitude de abertura, né? Sem ficar preso a um preconceito, por exemplo. Então, à medida que vocês vão se identificando com a imagem, vão se habituando com essa imagem, esse julgamento vai diminuindo e vocês vão se tornando mais abertos. Por isso que as reações vão diminuindo. E isso é muito interessante, porque isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes vocês no dia a dia deparam com uma situação que realmente te deixa muito irritado e aí no fim do dia você nem lembra mais dela? É isso que acontece mesmo. E aí no outro dia acontece a mesma coisa, você se irrita de novo e no fim do dia você já esquece. Só que o acúmulo disso vai gerando desgaste, vai gerando deficiência, vai gerando excessos. Tá? Então, você pode ver a animação do cara lá, né? Que comemorou lá, que a outra ganhou. Provavelmente era a filha dele. Só que não se deu conta, né, que a outra estava com o braço quebrado. Né? Então, mindfulness é só isso. É estar atento ao que está acontecendo e usar o seu corpo, as suas sensações, como uma âncora para você perceber o que está realmente acontecendo ou o que é imaginação ou ilusão. E não sei se vocês já conseguem perceber essa analogia, né, com o Shen, mas é basicamente sinônimo. Tá? Então o Shen ele vai se alterar de forma reativa, automática, né, porque é o nosso impulso mesmo, é desconfortável, deve doer pra caramba. Né? E aos poucos ele vai se modulando, porque os outros elementos vão estar ali se ajustando. Lembre-se que o nosso corpo sempre vai tender ao equilíbrio, à homeostase. Isso é fisiológico. A não ser que você tenha uma patologia, né, externa ou interna, e isso vai gerar desgaste. Mas a princípio, mesmo diante de uma patologia, ele vai tentar se restabelecer. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Ficou claro o que é mindfulness? Então vamos lá. Então só para esclarecer um pouco mais do que é mindfulness, então foi mais ou menos isso que aconteceu, né? No início, o maior esforço, né, para não reagir, né, para perceber essas sensações desagradáveis, e à medida que você ia se familiarizando, né, com o vídeo, com a sensação, percebendo que era só um vídeo, não estava acontecendo com você, né, que poderia ser uma montagem. À medida que a nossa mente é assim, né? Ele vai criando. À medida que isso vai acontecendo, esse esforço, essa dificuldade vai diminuindo. E isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala, eu vou abordar mais na frente falando dos 5 elementos, mas quando a gente pensa em 5 elementos, que eu não gosto muito desse termo elemento, né? De forma isolada, ele é bom didaticamente, mas eu gosto de considerar ele como 5 movimentos, porque eles estão sempre em movimento. Né? Quando a gente entende que existe movimento, e que esse movimento que gera o fluxo de Qi, né? A vida, de um modo geral, a gente vai percebendo que isso aqui acontece o tempo todo. Quando você está diante de uma situação nova, que te chama a atenção, que te desperta, depois de um tempo isso vai se perdendo. Então vocês começam com aquela expectativa de se formar, como especialistas em acupuntura, se formam, e aí vê que agora é que começa a brincadeira, né? E aí o negócio vai ficando cada vez mais complicado. E como você reage a isso?
Isso é de forma consciente? Ou você simplesmente vai indo com a maré? Isso é um ponto importante. Quando a gente pede a manutenção do Shen, a manutenção do Shen nada mais é do que você manter ele de uma forma que ele fique em harmonia, sereno. Nem sempre isso é possível. Então, fique do jeito que você está. Se você está irritado, né, com o efeito, né, da raiva, por exemplo, tenha consciência. Isso harmoniza o Shen. Pessoas que já têm uma personalidade muito agitada, não adianta tentar ficar tratando isso. Não adianta, é da personalidade dela, é a essência dela, é da natureza dela. É muito difícil você mudar a natureza de alguém. A nossa a gente não consegue, né? É só distrair que a gente já faz besteira de novo. Então, experimentem, né, que isso sirva como uma reflexão de que a manutenção do Shen é que é o mais importante. Mesmo porque nosso corpo ele vai se padecendo mesmo, ele vai envelhecendo. E a gente não tem como controlar isso. Mas de que forma você quer envelhecer? De que forma você quer lidar com as dificuldades? De que forma você vai lidar com uma doença grave? Uma doença degenerativa? Uma doença que vai te deixar acamado? Então pensem nisso. Isso daqui é uma figura, uma imagem de um estudo que saiu em 2015 numa revista chamada Nature Reviews. É uma revista de alto impacto, tá? Que tem grande notoriedade mundial. Não sei se vocês já ouviram falar nela. E foi uma revisão sobre tudo que já citei sobre Mindfulness. Tá? E aí quando eu vou falar Mindfulness, vai tentando fazer o link com o Shen, com os 5 elementos. Porque quando chegar nos 5 elementos, a gente vai esclarecer isso melhor. Então, o que é a meditação Mindfulness dentro da ciência? Ela simplesmente é um controle atencional, é a capacidade de você estar atento ao que está acontecendo, é a regulação emocional, a capacidade de você observar uma emoção sem reagir a ela, então se notar com raiva e não agredir alguém, por exemplo, e autoconhecimento. Você ter consciência de que você é uma pessoa irritada, sim, e que isso não vai acabar de uma hora para outra. Então é ter essa consciência. Então, eu não gosto de falar muito essas brincadeiras, ainda mais que a maioria é mulher, mas a mulher com TPM, se ela se irrita durante a TPM, saiba que já está irritada. Então qualquer coisa vai ser motivo. Então experimente ter consciência disso e ir modulando. Aos poucos o corpo vai se organizando para isso. Isso é muito interessante, é um bom treino, né? Um outro ponto importante que apareceu nessa revista é que foi o que exatamente que aconteceu agora de forma aguda com vocês. Então no início, no estágio inicial, vocês têm esforço para se dar conta das coisas. E à medida que você vai se familiarizando, você vai tentando criar estratégias para lidar com aquilo. E à medida que você vai se familiarizando mais ainda, não importa mais. O não importa é muito perigoso dentro da cultura ocidental, né? Você se importa sim, você só não reage a ela. Tá? Então acho que agora a gente pode começar a tentar trazer isso para a medicina chinesa, né? Para a acupuntura, né? Então, uma das grandes bases da medicina tradicional chinesa são os 3 tesouros. Espero que todos já conheçam, já tenham ouvido falar sobre isso, porque ele é uma base muito forte, filosófica, né, e que vai ter grande utilidade na hora da prática. Então, aqui são os ideogramas em chinês, Shen, Qi, Jing. Tá? Então, Shen, o Jing seria a essência, o Shen seria várias coisas, a gente vai falar sobre ele depois. E o Qi seria essa relação, né? O Qi é movimento, então é ele que faz essa conexão. Tá? Dentro dos três tesouros com os ideogramas chineses, é mais ou menos isso. Parece que ele fica meio isolado, né? Coisas distintas, né? Quando é mais tradicional ainda, fala de céu e terra, né? Deuses e tal. Então, fica muito subjetivo. Então, eu gosto de usar os ideogramas japoneses. Os ideogramas japoneses eles têm um significado que parece ser mais aplicado. Né?
E talvez vocês consigam ver uma diferença da acupuntura chinesa com a acupuntura japonesa. A acupuntura japonesa ela é muito mais prática, mais aplicada, né? Então, apenas os nomes mudam um pouco, né? Então seria Shin, que seria também relacionado à mente, o Ji, que seria o movimento, né? Então relacionado ao Qi, e Tai, que seria a sua base, sua essência, que é o corpo, né? Seu corpo ele expressa a sua essência. Então por isso que a gente precisa cuidar do corpo. Nosso corpo é como se fosse o reflexo dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Não é assim? Então a gente precisa, de uma forma grata, cuidar do nosso corpo, por eles. Então isso é muito importante, não é bem isso que a gente faz, né? A gente cuida de forma muito superficial. Pinta cabelo, né? Corta cabelo, tá? Então, até que ponto isso é importante? Né? Então, dentro dessa visão aqui dos 3 tesouros baseados nos ideogramas japoneses, o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que o Ji ou Ti faz essa conexão entre o que é mental e o que está no corpo. E aí a gente vai especificar esse Shen aqui. Então, Shen, o que é? Existem grandes definições, né, sobre Shen, né? Então eu vou brincar aqui um pouco com vocês, não me levem a mal, tá? Mas vocês vão ver que no final do que eu for mostrar aqui, nosso Shen está assim mesmo, tá? Então olha, o nosso Shen ele pode ser considerado a mente, tá vendo? Agitada. O espírito, isso aqui é só uma representação, tá? Então a nossa essência, a forma como a gente se expressa, né, com o mundo. E alguns autores falam que, como ele alberga no coração, ele seria como se fosse o governador, né, o imperador, o governador. Agora que eu mostrei isso, nosso Shen não está assim? Então, tenham consciência disso, né? Apliquem mindfulness na vida de vocês. Então, assim, isso daqui é só uma brincadeira, né? Mas, basicamente, o nosso Shen é a nossa representação como ser humano, nosso self, nossa identidade, o que nós somos, tá? Isso é o nosso Shen. Então, como a gente se relaciona com o que nós somos com o ambiente? Isso seria a forma de harmonizar esse Shen. Então, basicamente, dentro dos 5 elementos, quando a gente fala de Shen, que vai estar aqui, né? Albergado no coração, no elemento fogo, a gente pode ver como que ele sofre deturpações. Então, vocês que já estão craques nisso, vocês sabem os ciclos, né? Então, os ciclos de geração, de dominância, de controle, todos esses, tá? Vão estar influenciando basicamente o Shen. Porque, por mais que um elemento desse tenha deficiência, algum outro vai tentar superar de alguma forma. Então, quem sofre é o Shen, porque o Shen gosta de equilíbrio, harmonia. Então, qualquer desequilíbrio entre os elementos faz com que o Shen ele entre em colapso, vamos dizer assim. E muitas vezes ele tende a sair, né? E aí a gente perde a noção, ou durante o sono a gente tem muitos pesadelos. Então é mais ou menos isso que acontece. Então, lembram desse ideograma de novo? Shin, Ji, Tai. Lembrem deles. Tá? Ele é muito importante dentro de um processo aplicado de mindfulness, de manutenção do Shen, porque a gente usa o movimento. Então, por exemplo, Tai Chi, basicamente é isso. A Yoga, basicamente é isso. Então, muitas artes marciais ou técnicas, né, que utilizam concentração, corpo, respiração, elas adotam esse modelo aqui. Tá? Então, a gente pode rapidamente fazer uma prática, só para vocês entenderem no corpo como é que isso funciona. Tá? Não vou botar vídeo de pessoa quebrando o braço, nem sendo atropelado mais não, tá? Então assim, vocês estão sentados, tá? E aí é interessante, se possível, que a base de vocês estejam bem estabilizada. Lembra? Cuidar do corpo. O corpo ele tem que estar equilibrado, tem que estar estável, certo? Quem quiser pode tirar um pouco as costas para dar uma sensação, ficar bem
com a coluna alinhada, né, para que dê uma sensação de que você tem controle sobre esse corpo. Esse controle é um controle sem esforço, então não é para ficar duro, né? Elemento madeira, né? Não é para ficar nem madeira, nem baço, tá? Então, é para ficar em harmonia, sentir o corpo repousar sobre a cadeira. Quem não puder, não tem problema, tá? Quem quiser pode fechar o olho para aumentar a sensibilidade do corpo. E a gente vai usar a respiração como movimento. Então, à medida que vocês estiverem nessa posição, usem a respiração para ver como que ela reage no seu corpo. Veja se você consegue perceber movimento no seu corpo enquanto você respira. Será que quando você respira, você ainda sente seus pés tocados no chão? Você sente esse peso do seu corpo sobre o assento? Ou será que você perde essa noção? Ou será que vem pensamentos? Talvez alguma emoção? Talvez algum sentimento? A respiração, ela modula isso. Ela tanto pode te aterrar, quanto ela pode fazer você devagar. E é por isso que a gente sempre inspira e expira. É esse movimento contínuo que vai trazendo a harmonia. E à medida que você vai conseguindo realizar essa respiração de forma consciente, percebendo a movimentação do seu corpo, percebendo as sensações que ela produz, você começa, depois de um tempo, ou até mesmo agora, perceber quando você sai dele, quando você se distrai. E é esse contato, é esse treinamento que faz com que você consiga ter uma manutenção do seu Shen. Se dar conta quando você está estressado, se dar conta quando você está cansado, se dar conta quando você está agindo de forma emocional. E aí aos poucos você começa a perceber seu corpo como um todo. Começa a perceber o peso do seu corpo sobre os assentos. Começa a perceber o toque da roupa sobre sua pele. Talvez até mesmo sentir a temperatura. A minha voz. Percebam se vocês identificam a minha voz aí ou vocês buscam a minha voz aqui. E à medida que você vai se familiarizando com o ambiente, com seu corpo se relacionando com o ambiente, você pode começar a mexer seu corpo. Mas à medida que você vai se mexendo, vai percebendo a necessidade do seu corpo de se movimentar. Vai percebendo a dificuldade de se manter parado, caso isso aconteça. E aí, quando vocês se sentirem mais confortáveis, vocês podem abrir os olhos, para quem estiver de olho fechando. Então, isso é uma prática de mindfulness, que a gente usa a respiração como âncora, para conseguir perceber o momento que a gente se distrai. E hoje, por conta de várias informações, a gente está muito mais distraído do que atento. Então, eventualmente, isso é um treino. Tá? Vocês podem fazer em qualquer situação. Lavando louça, por exemplo, tomando banho. Momentos que você não tem outra tarefa, você está cuidando de você, você pode tentar se conectar a isso. Experimentem fazer isso. Então, a gente usou a respiração, né? Como o Di, né? Como essa movimentação, tá? Mas a gente pode usar outras coisas, como movimento, a própria sensação, perceber sensações diferentes. Pacientes com dor crônica, né, que tem dores em vários lugares, você pode simplesmente levar sua atenção para a dor que está se movimentando, né, o efeito do vento na estagnação. No equilíbrio, então você pode fazer em pé, percebendo o equilíbrio, se movimentando. Então existem várias formas. E como praticar isso? Porque isso não é ensinado em nenhum curso de especialização. Você tem que começar, ou você entende os fundamentos da medicina chinesa e começa a aplicar, ou faz uma arte marcial, ou faz alguma outra atividade que esteja relacionada a isso. Só que para isso você precisa ter bastante base dos fundamentos, lembra? Eu sempre falo isso nas aulas, para você conseguir ter esse entendimento. Tá? Mas, para aqueles que não conseguem, o Semente Plena ele tem alguns projetos que eu queria trazer para vocês. Um deles é o projeto Movimente e o Novamente, que são esses movimentos corporais conscientes,
onde a gente cria instabilidades e um relacionamento para identificar processos que acontecem no dia a dia que a gente não percebe e aprender a modular isso. O evento vai ser amanhã, se não chover. Tá? Vai ser lá no Leme, às 9 horas, e às 10h30, junto, começa essas práticas com crianças. Então, para aqueles que têm filhos, não vai ter desculpa de não poder ir. Então, no Leme, lá no canto do Leme, vocês estão convidados. Uma outra forma são os programas de 8 semanas. Esses programas eles são protocolos científicos, tá? Onde existem várias pessoas, já tem uma quantidade razoável de instrutores no Rio capacitados para dar esse programa. E ele é bem o que é refletido na ciência. Tá? Então são protocolos bem robustos. Tá? E workshops são encontros mais curtos, de 1 dia, 2 dias. Tá? Mais informações vocês podem pegar lá na página do Semente Plena. Vocês podem curtir lá. Espero que vocês... que isso sirva, né, para vocês como um incentivo. Tá? Não adianta só estudar em livros. A gente precisa ter ações, precisa aplicar isso. E é só nessas aplicações que a gente consegue entender realmente. Porque de forma intelectual é muito fácil. Eu posso não ter prática nenhuma disso. Mas eu acredito que em grande parte eu tenha convencido vocês de que isso é interessante. Mas à medida que você vai praticando, você vai se tornando mais confiante em relação a essas coisas. E aí você vai conseguindo entender melhor. E vai ficando mais leve. Tá legal? Então, muito obrigado a todos aí pela... Oi, eu sou a Sandra Takahashi e sou organizadora do congresso junto com Marcelo Rocha. Esse vídeo é para te informar sobre o evento presencial. O CONACUP nasceu como um projeto de oferecer acesso a conteúdos sobre terapias naturais e acupuntura para todas as pessoas que se interessam em qualidade de vida e bem-estar, oferecendo esses conteúdos de forma online. E esse ano nós seguimos com esse propósito, oferecendo os conteúdos através de palestras online. E nos esforçamos para te oferecer mais, através do evento ao vivo, presencial. Nesse evento presencial em São Paulo, você terá a chance de conhecer e ver como funciona uma técnica que te mostra o diagnóstico de todos os meridianos do corpo sem a necessidade de fazer perguntas sobre a sua saúde ou seus problemas, apenas fazendo a medição de alguns pontos nos pulsos e nos pés. Sem que você domine o diagnóstico de língua e também sem que você domine o diagnóstico de pulso. E mesmo que você não seja um terapeuta, conhecer essa técnica pode te possibilitar reconhecer e identificar um profissional que pode te fornecer o tratamento necessário para que você e o seu corpo recupere o equilíbrio no menor tempo possível, porque quem tem dor tem pressa. E além disso, será realizado atendimentos ao vivo, para que você possa acompanhar atendimentos reais com essa técnica. Quem sabe o escolhido pode ser você. Bom, esse será o workshop que será apresentado no primeiro dia. É o workshop de acupuntura Ryodoraku com o Fumio Takahashi e o Kazuhiro Morikawa, que virá especialmente do Japão para esse evento. E esse será o primeiro dia. No segundo dia, você terá a oportunidade de conhecer e vivenciar técnicas que podem ser agregadas a qualquer tratamento para manter o equilíbrio e bem-estar. Técnicas que podem ser aplicadas com facilidade, mesmo que você não entenda nada de terapias. As técnicas apresentadas serão biotipologia com Carlos Beretta, equilíbrio das polaridades com Colin Spenley, barras de axis com Poliana Junqueira, auto-hipnose, o que é, para que serve e como se faz com Fernando Ventura. É isso, o evento é aberto a todas as pessoas interessadas em técnicas de equilíbrio. Para adquirir o ingresso do evento presencial, basta você clicar no botão que vai te levar para a página de pagamento.
E quem estiver presente no evento presencial vai ter acesso às gravações do evento para poder estudar e relembrar os conhecimentos. E também vai ter acesso a mais de 80 palestras do evento digital. Seja bem-vindo e nos vemos lá!